A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, perdão que já começa minha garganta a irritar. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Daniel, onde foi o capítulo 4, onde Daniel deu a interpretação a Nabucodonosor do sonho, e realmente ele passou um tempo, com os animais. Quando ele reconheceu que não era ele, a glória, a honra, o poder era do Senhor, ele retornou para o seu palácio. Mas aqui a gente já vai falar no capítulo 5, o banquete de Belsazar. Então, dá a entender que Nabucodonosor já não era mais vivo, Porque o capítulo 4 é quando o Senhor coloca ele para ficar com os animais e depois retorna ele para o palácio. Aí vamos falar do capítulo 5, do 1 ao 12, onde o título que o Senhor me deu é: Não se coloca fogo estranho no altar do Senhor. Elias também diz essa palavra quando ele pede chuva, ele Acabe, e que ele diz lá com aqueles deuses de Acabe que não se colocava fogo estranho no altar do Senhor. Então, isso aqui é um versículo e hoje Deus me deu ele como tema desta mensagem. Não se coloca fogo no altar do Senhor, Fogo estranho. E vamos ver como foi esse banquete de Belsazar e onde ele colocou fogo estranho. Às vezes é mentira, é calúnia, é fofoca, é tanta coisa que é fogo estranho. Não se deve colocar, porque o Senhor vê tudo. O rei Belsazar deu um grande banquete. Deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quer dizer, mais de mil pessoas ali, ele deu um grande banquete. Era o filho de Nabucodonosor. Era o rei nessa época. Dar festa não era errado, não era fogo estranho, É natural quem faz festa na sua casa. Nós somos irmãos, servos de Deus, damos cultuação de graça, Quem tem a filha de 15 anos faz sua festa, é lindo, maravilhoso. Isso aí não é errado. Ele deu um banquete como um rei, até aí tudo bem. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, e seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. É aí que começa o fogo estranho. Porque Nabucodonosor trouxe de Jerusalém copos, pratos, trouxe coisas, mas era da casa de Deus. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, veja que coisa séria, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam nesses vasos, quer dizer, fizeram uma orgia, uma bagunça, Porque isso aí era consagrado a Deus. E o que é consagrado a Deus tem que ser abençoado. A gente tem um grande exemplo que é Sansão. Sansão era consagrado a Deus, mas começou colocando fogo estranho no altar do Senhor com Dalila. E a gente sabe que o final foi terrível. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre e de ferro, de madeira e de pedra. Além de beber vinho, naqueles copos consagrados a Deus, começaram a adorar deuses de prata, de cobre, de madeira e de pedra. Olha que coisa séria. A Bíblia diz que o Senhor disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então eles fizessem suas festas. Agora colocar fogo estranho, pegar o que é de Deus no meio de uma bagunça, digamos, de uma festa que era profana, aí era desrespeitar o Senhor. E muitas vezes estamos colocando esse fogo estranho, fazendo coisas que não agradam a Deus. O Senhor vê e a cobrança vai vir. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem que escrevia defronte do catiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo.
Veja que aqueles dedos começaram a escrever. Quem eram aqueles dedos? Aqueles dedos eram os dedos de Deus, que escreveu na tábua de Moisés. A mão do Senhor chegou ali porque o Senhor se irou. Porque eles desrespeitaram as coisas de Deus. Que eu e você tome isso como exemplo. O que é do homem é do homem, mas o que é de Deus e é sagrado. Não coloque fogo estranho no altar do Senhor. E era exatamente o que eles estavam fazendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos. Turbaram as juntas dos seus lombos e relaxaram os seus joelhos, batiam um no outro. Veja que pavor deu no rei, trêmulo, apavorado, porque ele entendeu que aquilo não era normal, porque a ira de Deus se acendeu. O que é santo e o que é profano. Lá em Apocalipse diz que quem for limpo se limpe mais e quem for sujo se suje mais. Agora, se limpar com as coisas de Deus, agora usar as coisas de Deus para se sujar, o Senhor chega. Clamou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Então falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeira de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Quer dizer, teria grandes honras, ainda ia ser um chefe digamos, um coordenador forte lá dentro. Aí ele mandou chamar os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, mas essas coisas não interpretam as coisas de Deus. Quem interpreta as coisas de Deus é quem é santo, quem não coloca fogo estranho no altar de Deus. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Não tinha como. O que é de Deus, Deus só dá revelação a quem está nele. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-lhe o semblante, e seus grandes estavam sobressaltados, quer dizer, todos assustados, apavorados, porque com Deus não se brinca. Deus é amor, mas é justiça. A gente tem que entender o que é santo e o que não é. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. Olha que coisa tremenda. Nos dias do teu pai se encheu nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Quem era esse? Daniel. Era líder de todos aqueles. Porque ele tinha a luz do mundo na vida dele. Ela diz uma coisa interessante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses. É dos deuses, não, do Deus vivo. O Espírito do Deus grande, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era só uma pessoa assim que podia interpretar aquelas escritas na parede. Porquanto se achou neste, Daniel, um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Louvado seja Deus. Era Daniel que ia interpretar, porque Daniel tinha o Espírito do Deus grande. Que eu e você lute para ser um Daniel, na oração, no louvor, no clamor, no jejum, na leitura da palavra, porque é assim que a gente vai entender o que é certo e o que é errado. E a gente vai parar por aqui no 12, porque amanhã a gente vamos dar continuidade a essa história. Mas lembre-se, não se coloca fogo estranho no altar do Senhor, porque foi o que o rei fez, pegou os vasos do Senhor para colocar fogo estranho. O Espírito de Deus é santo, é purificador, é grandioso. Que eu e você cada dia se santifique mais e que respeite as coisas de Deus e que ande na presença de Deus como Daniel andou, porque é numa situação dessa que Deus nos honra.
Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.